Shalom a todos os irmãos. Queria agradecer a Deus por essa oportunidade, tratando sempre de... Tivemos umas boas férias, mas sempre tratando de um lugar que é difícil habituar. Inclinemos nossas cabeças para uma palavra de oração. Ó Pai Celestial, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Te aproximamos nesta hora, Pai da eternidade, para pedir perdão de todos os nossos pecados, toda iniquidade e transgressão. Pai, venha, Senhor Deus, de uma forma especial. Como Tu disseste, onde estiverem 2 ou 3 reunidas em Seu nome, Tu estarias no nosso meio. Queremos acreditar a Tua presença, Pai da eternidade. Senhor, desça de uma forma especial. Abençoe cada irmão, abençoe cada irmã, abençoe cada família que está neste momento nos escutando. Senhor, Tu ainda continua a ser o mesmo, aquele que descia para vindicar os filhos de Israel no Egito. Senhor, quando estavam naqueles cultos nas casas, Tu sempre esteve presente no meio deles. Queremos então pedir a Tua presença que desça de uma forma especial. Senhor, cura todos os enfermos, na medida que o pão da vida está sendo dado. Senhor, para que uma alma possa esquecer toda a sua enfermidade, toda a sua fraqueza e situação que está passando. Pedimos a Tua mão que possa nos acompanhar. Estenda, Senhor Deus, o Teu braço, Senhor Deus, para cada um de nós, pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Queria que pudesse saudar a todos os irmãos que estão nos ouvindo e nos assistindo neste exato momento. Queria que pudesse ler uma escritura no livro de Gênesis 22, começando com o versículo 7. A Bíblia diz o seguinte: E então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Talvez outra escritura que podíamos ler, que está em São João, capítulo 12, versículo 32. Sim, a escritura diz o seguinte, 32 versículo. E quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, talvez mais uma pequena palavra de oração. Mais uma vez, Pai da eternidade, somos ensinados que os céus e a terra passarão, mas a Tua palavra nunca vai passar. E também, Senhor, somos ensinados que a letra mata e o Espírito dá vida. Precisamos que o Espírito pelo qual que desceu para escrever a palavra, que inspirou os profetas que falaram a palavra, possa descer e, Senhor Deus, inspirar as pequenas palavras que serão ditas para que possa transformar uma vida. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Um pouco agitado, tratando num sistema um bocadinho novo, mas queríamos dizer que Deus abençoe a cada um e abençoe o nosso ancião, o nosso amado pastor, por esta oportunidade de nos confiar para falar aos irmãos a palavra. Vinha falando com o nosso pastor que, se fosse possível, deveria só continuar uma
está sendo uma grande bênção. As pregações que estão vindo, eu creio que cada um concorda comigo, e muita coisa que está sendo revelada. Espero que Deus possa ajudar aos irmãos nesse momento que vamos parar para falar também a palavra com cada um de vocês, sabendo que eu posso estar muito agitado aqui, mas cada um está muito atento para ouvir cada palavra que será dito. E queria, antes de levar o meu tempo falando nesta mensagem, aceitando o caminho provido por Deus para o tempo do fim. Talvez com essa inspiração de mensagens que estamos sendo dados e a vindicação da própria palavra, como Deus tem vindo e vindicar cada palavra que está sendo dito ou pregado, e cada revelação que está sendo dado e Deus vindo e vindicar. E eu creio que logo que iniciou-se este programa de gravação que está indo ao redor do mundo, muita coisa que aprendemos nesta mensagem, e eu creio que se cada um pudesse parar um pouco, escutar, e se você perdeu esta mensagem no dia que foi lançado, talvez ter um tempinho para que pudesse escutar de novo. Há muita coisa que está a ser uma grande bênção. Depois de ler a escritura que acabamos de ler, o profeta diz as seguintes palavras: e agora, um texto sobre o qual gostaria de falar é aceitando o caminho provido por Deus para o tempo do fim. Deixe-me citá-lo. Ele diz: deixe-me citá-lo novamente por causa das fitas. Creio que estão gravando essa mensagem. E eu creio que é o mesmo. E nas fitas que temos uns 500 textos que suponho que preguei, há algo semelhante a isto, mas não é exatamente isto. Aceitando o caminho provido por Deus para o tempo do fim. Vocês sabem, há muitos caminhos que as pessoas tomam, mas na verdade só existe dois caminhos que um homem pode seguir. Quais sejam o caminho certo e o caminho errado. E todos nós, aqui nesta noite, estamos numa dessas estradas, a certa ou a errada. Não há meio termo. Jesus disse: não podeis servir a Deus e a Mamon, ou seja, o mundo, ou estamos de certo ou estamos errado. Só tem estes dois caminhos que qualquer um que seja, independentemente pode encher quantas igrejas ou quantos nomes que as pessoas podem dar suas denominações, somente existe dois caminhos, que é o caminho certo ou o caminho errado. Continuando. Agora, se nós simplesmente nos afastarmos de nosso próprio caminho, do nosso próprio caminho, é a única maneira de entrarmos no caminho de Deus. E Deus proveu um caminho para tudo. Ele tem provido o caminho. E onde entramos em problemas é aonde não seguir esse caminho e injetar nele. Só acaba o homem injetar o caminho pelo qual Deus colocou para ele. Vamos seguir essa leitura. Nossas próprias maneiras, isso produz uma perversão. E tudo que é pervertido não é confiável. E então Deus tem um caminho. E vamos dar uma olhada em alguns dos seus caminhos. Vamos tomar algo da natureza, porque a natureza foi minha primeira Bíblia. E eu sei que Deus é um Criador. E Ele criou a natureza.
E ele vive em sua natureza. Na natureza, ele diz assim. Tomemos, por exemplo, a árvore. Eu estacionei embaixo de uma. Faz alguns momentos, ou melhor, Bill estacionou e os seus galhos ali, e eu notei que as folhas estão caindo. Como devem saber, o profeta sempre era conduzido com o filho para ir nos cultos. Ele não queria que pudesse haver aquela atrapalhice, conversa, tudo mais, na medida que ele vai pregando. Só ele diz, agora, nunca conseguimos e nunca conseguiremos encontrar uma maneira melhor para uma árvore esconder sua vida durante o inverno do que a maneira provida por Deus para ela. Só esta é a melhor maneira que Deus colocou para a árvore guardar a vida em tempos difíceis. Só esta é a maneira que Deus deu a esta árvore. Agora, o que aconteceria se tentássemos fabricar outra maneira que não a maneira regular provida para a árvore? E se em cada mês de agosto ou setembro na terra, especialmente de onde venho a norte, tivemos que ir ao pomar de maçãs e pegar algum tipo de instrumento e colocá-lo na árvore, por volta de agosto, depois que as maçãs estiverem maduras, tirar a vida da árvore e levá-la a um lugar bom e quente, e guardar durante o inverno, tirar a vida da seiva da árvore e colocá-la em um bom recipiente aquecido, e guardar a primavera, e depois injetá-la de volta na árvore. Sabe, isso nunca funcionaria. Nunca seria assim. E tentar fazer isso somente mataria a árvore. Mas Deus tem uma maneira de cuidar desta vida. Durante o inverno, Deus fez uma maneira. Sabendo que o inverno viria para a árvore, Ele fez uma maneira para ela. Tive o privilégio de conduzir um cético de 75 anos a Cristo com isto, não muito tempo atrás. O senhor Udo, um vizinho meu, e ele era uma testemunha de Jeová, e ele tinha um menino que era aleijado, tinha uma perna encolhida, e sua esposa, creio, e eu pertencia ao movimento Anderson da Igreja de Deus. E eles vieram para Louisville, Kentucky, onde moravam em um pequeno lugar chamado Crestwood, a cerca de 30 milhas de Louisville. E na reunião lá no auditório, eles viram uma garota que tinha essa doença aqui. Talvez pudéssemos parar um bocadinho aqui. A árvore tem uma forma pela qual, quando chega a estação, ele tem que seguir o caminho de Deus para não entrar em problema. E a árvore, como não tendo outra forma para entrar, o homem que pode injetar um certo caminho para ela. E ele diz, se o homem tentar injetar um caminho para não haver aquele tempo dele guardar a seiva, ou levar a seiva do tempo de primavera, injetar de novo na árvore enquanto é o inverno, nem com isso você mataria a própria árvore, porque foi colocado um caminho para aquela árvore, onde ela deve seguir a natureza, para que ela pudesse entrar nesta vida que ele deve estar. Ele está tentando mostrar que essa experiência acabou ele usando para testificar um certo homem cético que não acreditava em Deus e não acreditava nada das coisas divinas. E o profeta estava ali indo caçando com o irmão Wood. Acabou dando algumas perguntas. Que tipo de inteligência que essa árvore foi dada? Aquele cético acabou dizendo que vou pensar acerca disso.
E quando ele acabou vendo aquele caminho provido por Deus, aquele homem acabou aceitando o caminho escolhido por Deus. Deixa tentar, sim, talvez saltar algumas coisinhas, e ele, porque está a falar acerca disso mesmo, depois desta abordagem. Sim, ele continua a dizer aqui. Sim. Saltando um bocadinho, deixa ler. Ele diz: o mundo precisava de um Salvador um dia, e Deus proveu seu Filho. Quando ele veio, não foi reconhecido, mas era o único caminho provido por Deus para que eles pudessem aceitar. Só este caminho que ele provém, independentemente de quão inteligente o homem seja, quão astuto você seja, somente o homem será salvo se o homem puder se enquadrar no caminho que Deus colocou. E no tempo do fim ele colocou um caminho pelo qual o homem deve seguir. E ele continua aqui, diz o seguinte: quando ele veio, não foi reconhecido, ele não era desejado. Eles disseram que queriam um Salvador, mas quando veio o Salvador, não quiseram de desejar, não quiseram dele, não queriam ouvir a ele, mas era ele que tinha o caminho provido por Deus, que cada um deveria escutar, cada um deveria seguir, aquele caminho pelo qual ele que poderia salvar. Até ele chegou de abrir-se diante deles, até dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qualquer um que queira a vida, se não seguir a este caminho, não terá vida diante dele. Até chegou a tal ponto de esclarecer aquele caminho, que ele era o caminho, a verdade e a vida. Só era o único caminho. No tempo de Jesus, qualquer um que não conheceu a ele, a Jesus, não houve outro que foi salvo fora daqueles que acabaram de escolher seguir a ele, escolher aquele caminho. Só quando Deus coloca o seu caminho diante do povo, queira você ou não, critique ou não, mas o caminho que Deus colocou será sempre aquele que poderá salvar o homem. Fora deste caminho não há salvação. Só eles tinham enviado para os judeus a Jesus, mas quando Deus o enviou à sua maneira, eles pediram um rei. Deus lhe deu um bebê. Só a maneira de Deus não foi de enviar um homem grande. Ele enviou um bebê, a maneira dele, não a maneira do povo. Ou acabamos de aprender que os judeus, todos os fariseus e saduceus, cada um guardava algumas meninas, pensando que o Messias poderia chegar a partir das suas igrejas, poderia chegar a partir daquilo que eles pensavam. Pensavam que tudo que eles tinham sido ensinado era isso que poderia produzir Messias. Mas o Messias foi produzido de acordo com a palavra prometida por Deus, pois o caminho provido por Deus é a sua própria palavra. Ele disse através do profeta Isaías: uma virgem conceberá e dará um filho, e este filho será chamado Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. E ele é um profeta e foi ainda caracterizando a vinda daquele filho. Mas de todos aqueles que não conseguiram ver aquele caminho, até próprio José chegou a uma fase de ter dúvidas. José tinha que ser falado através de sonho, ou podemos dizer com uma forma secundária,
para saber uma bênção enviada na sua própria casa. Se José pudesse separar e olhar as escrituras, poderia ver que eles até poderiam preocupar-se por ter nascido numa manjedoura. Poderiam preocupar-se bastante em dizer que a nossa pobreza produziu para que o filho pudesse nascer numa manjedoura. Mas era o caminho que Deus tinha escolhido. Que ele poderia nascer naquele lugar, poderia viver naquele lugar, poderia ser aquele tipo de homem por causa do caminho provido por Deus. Os homens tinham a forma dele, mas Deus tinha prometido a forma de trazer os seus filhos. Oh, meu Deus! E eles pediram um rei, Deus lhe deu um bebê. Eles queriam um homem poderoso para derrubar Roma. Deus lhe deu um homem bebezinho chorando em um estábulo. Vê? Mas foi o caminho provido por Deus. Mas eles não quiseram da maneira que Deus quis enviar. Só o povo é que não aceita a forma que Deus envia. E quando Deus envia este caminho provido, Ele sempre tem esta graça de conseguir trazer este povo, de conseguir vindicar em tudo que Ele promete trazer, como uma forma das pessoas não se perderem. Quando Ele traz uma bênção, Ele tem uma forma para que o povo não se perca. Ele vindica o caminho, cada passo do caminho Ele confirma. Oh, a Bíblia diz: os passos do justo são confirmados pelo Senhor. A pregação do Evangelho é confirmado com o Senhor. As maravilhas e tudo que vemos e ouvimos através das pregações, o Senhor mostra aqui o caminho que está nos guiar. Oh, faz-me lembrar, a Bíblia diz, o profeta diz, a Bíblia é o único caminho que nos diz onde viemos e para onde vamos. E é a Bíblia que esclarece até a sua própria vida, em que passo onde você está, que tipo de pessoa você é. A Bíblia sempre esclarece. Há uma forma pela qual Deus ordenou para que essas coisas pudessem acontecer. E Deus enviou Jesus para eles. Quando enviou Jesus para eles, a vida dele, as suas palavras, os simples homens religiosos pelos quais poderiam ouvir, acabavam parando na admiração, mas não aceitavam ele. Era o caminho de Deus, provido por Deus para cada um deles, para que pudesse aceitar aquele caminho, provido para cada um deles. Meu Deus! E ele diz, vem, mas foi o caminho provido por Deus, mas eles não quiseram da maneira que Deus quis enviar. As pessoas não recebem porque Deus não dá da forma que eles querem ou eles esperam. Até a Bíblia diz, Ele nos ama, mas o amor dele não a dá como o mundo dá. Muitos não estão a receber o amor de Deus porque Ele não dá como o mundo dá o seu amor. Ele deu através de entregar a sua vida. O mundo não dá desta maneira o seu amor. Cada um não dá desta maneira o seu amor. Ele não salva da forma como o mundo pensava que Ele poderia salvar. Ele tem o caminho pelo qual Ele criou para salvar. Vê? Queriam do jeito deles. Vê? Portanto, entraram em um caos, porque não aceitaram a sua maneira. Houve alguns que aceitaram, mas a maior parte não aceitaram. Alguns aceitaram. E ele continua a dizer aqui. Esse foi o local de nascimento da igreja. Foi no Pentecostes. Oh, vamos entrar na nossa mensagem.
Depois de Jesus, os comissionou. Só ele tinha que vir para nascer a verdadeira igreja. E a igreja aqui ele comissionou. E ele diz, comissionou a igreja. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Estes sinais seguirão aos que crerem. Ele lhes havia dito o que fazer. Disse-lhes que subisse à cidade de Jerusalém e esperasse. Eles já tinham o que deveriam fazer, mas nem com isso ele mandou esperar em Jerusalém. Vão na cidade e esperem. O profeta diz, eles precisavam de um regulamento. Amém? Precisava de um regulamento. Queriam redigir um credo. Se eles levassem somente aquelas palavras, cada um pudesse ir onde queria, eles poderiam levar em forma de credos. É por isso, esta mensagem deve ser levada com um coração cheio do Espírito Santo, para não criar credo nem denominação, pois com isso você pode criar credos humanos. Eles tinham que esperar até serem revestidos do poder do alto, antes que pudessem falar nenhuma palavra, antes de ir em qualquer zona, antes de entrar na cidade, eles tinham que esperar. Oh meu Deus! E ele diz, eles tinham que esperar o regulamento. Faz-me lembrar quando o presidente sempre dá este comunicado de imprensa, tudo mais. Ele acaba dando alguns dias. Depois de dar aqueles dias, esperamos o boletim da República, que se chama o Conselho de Ministros, devem reunir para criar um decreto. Decreto que vai regular como é que funciona. Porque o presidente nunca fala de punições no comunicado que ele faz. Mas as punições e tudo mais vêm depois dele ter falado. Os ministros devem sentar para colocar as balizas pelas quais aquelas palavras devem ser seguidas. Só aqui a Bíblia fala também eles tinham que esperar os regulamentos de Deus para fazer aquela palavra andar por todo o mundo. Glória nas alturas. Precisava-se de um regulamento. Queriam redigir um credo. Deus lhes deu o Espírito Santo. Quando lhes deu o Espírito Santo, não foi já a ideia ou aquilo que está incutido dentro do homem para fazer aquela obra. Não foi somente porque aceitei a mensagem e vi que é bom, posso eu falar, posso eu fazer. Tinha que esperar a presença do Espírito Santo para redigir cada palavra, redigir cada conduta, redigir cada ato que eles poderiam fazer. É por isso Pedro, na sua primeira mensagem, ele disse: arrependei-vos cada um de vós, sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Como o primeiro mandamento que Deus nunca aceita um pecador que ainda não se arrependeu. E ele tinha que trazer aquela mensagem. E a Bíblia nos ensina que Pedro era um homem letrado, mas naquele dia, através da unção do Espírito Santo, acabou dizendo como está escrito no livro de Joel. Joel escreveu acerca desses dias. E é isto que vocês devem receber para que pudessem andar com esta palavra. Ele tinha que redigir aquela palavra, aquele evangelho que eles poderiam trazer até os confins da terra. Eles já tinham o regulamento correto. Eles poderiam andar de uma forma correta, pois já estavam dentro do assunto, com todos os regulamentos necessários, onde não havia dúvida, porque o caminho já estava ali, totalmente limpo para eles e aberto para eles. Meu Deus! Sim, Senhor! Que diferença como Deus faz isso!
O Espírito Santo foi o caminho provido por Deus para liderar a igreja, não um bispo. O Espírito Santo é isso. Esse é o regulamento deles. E daquele dia em diante, até este dia, tem sido o regulamento de todo verdadeiro Filho de Deus, nascido de novo, o Espírito Santo. Oh, isso é bom. Faz-me lembrar quando se falava de não aceitar qualquer credo, porque é fácil alguém criar uma denominação. Quando você caminha sem Espírito Santo, você pode caminhar com uma emoção a uma velocidade tão alta e você vai se deparar com situações que você já não tem como voltar para acertar as coisas como deveria você fazer. Não queria citar isso, mas deixa-me talvez citar. Veja esse grupo dos cacôs. Desculpa, é um nome muito difícil. Deve ser também com aquilo que ele segue também, como que podia ter um nome bom. Acabam, já estão em guerra entre eles, já não sabem, estão já naquele, como que diz o profeta, irmão Brown, diz que os passos da morte, ou quando ele gira no mesmo lugar, você já não tem saída. Estão numa situação sem saída. O que acontece? Tua mente pode te levar a tal altura que você pode se perder e não saber como acertar e onde você passou. Mas o Espírito Santo, como líder do homem, ele pode sim cair como homem, mas terá um caminho de conseguir levantar, porque aqueles que estão em Cristo, aqueles que são guiados com o Espírito de Cristo, o próprio Cristo tem como levantar a eles. Falava-se da vida de Jacó. É verdade que Jacó não era melhor que ninguém. Era lá, qualquer um poderia zombar de Jacó. Desde que Jacó, ainda suas emoções paravam no Senhor. Tudo que fazia parava no Senhor. Ainda tinha graça ao Senhor e sabia como endireitar aquele espaço desorganizado para fazer ele subir cada vez mais. Um estrago quando você não tem Deus, um estrago sem Deus, não tem retorno. São caminhos de morte. São caminhos que não te guiam a uma coisa que você vai melhorar. Primeiro deve você buscar o Espírito Santo. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que é a palavra. E um pastor ungido pelo Espírito Santo te guia até o espaço do Espírito Santo. Glória nas alturas. Ok, ele continua a dizer. Agora, depois de 2000 anos, amigos, estamos encerrando. Agora, depois de 2000 anos, eu saltei bastante, como acabei imprimir minha mensagem de uma maneira talvez tão desorganizada. Ele diz, ele fez para si mesmo um regulamento, ele estabeleceu para si uma ética feita por homem. O homem, né? O que fez? Tornou-se em razão disso num grande afastamento da verdade. Sim, quando o homem se afasta de Deus e ele começa a buscar das suas éticas. Estava a escutar aqueles homens, esses de cacô, criticam a tal ponto que fica como que a mensagem que o próprio Cacô Felipe está a trazer. Você acaba vendo que só é escândalo. Não há nada que você pode aproveitar. São escândalos. Vão ensinar começam a ensinar coisas do quarto num público.
coisas que nem tem nenhuma forma que pudesse ver que tipo de evangelho que esse homem está a trazer. Não há nada. É um profeta que está na geração adúltera. É um adúltero somente pode te ensinar coisa que ele faz. É por isso que eles só estão empenhados para ensinar as coisas adúlteras. Não estão empenhados em uma obra de Deus. As pessoas não sabem o que fazer. Credos, denominações, todo tipo de ismos, sensações, todos dizem, a Bíblia diz isso. Pegam esta parte dela e vai com uma parte. Precisa-se de... Ok, ele diz. Sim. Precisava-se de uma escada. Deus lhe deu uma rodovia. Esse foi... Eu creio que saltei. Ando atrás um pouco da minha mensagem. Sim, ele diz, mas não pega aquela parte dela. Eles não seguem o regulamento, portanto, perde a direção. E de todos esses anos, quando temos 900 e tantas diferentes organizações do cristianismo, e cada uma condenando a outra e dizendo, isto está certo e eles estão errados. Isto está certo e aquilo está errado. E é essa luta que ficou agora. Não é a luta de indicar alguém o caminho. Cada denominação está parado lá, procurando para criticar a outra, procurando os erros dos outros. Ainda estão todos do Cacô Filipe, estão com os olhos de todos os pastores da mensagem da hora. E os católicos estão nos olhos também nos protestantes. Os protestantes estão nos olhos daquela denominação. E esta denominação está nos olhos daquela denominação. Só para criticar um ao outro. E isto está certo. E aquilo está errado. E assim por diante. E as pobres pessoas estão tão confusas que não sabem o que é certo e o que é errado. O problema é quando eles levam esse tempo a discutir. Cada um já é onde já escolhe o homem mais famoso, o homem mais perseguido, o homem que tem mais seguidores. E as pessoas já não sabem o que estão a seguir de concreto. Mas Deus proveu um caminho para seguir. Deus proveu uma mensagem para seguir. Como a natureza que tem um caminho pelo qual ela segue, também Deus proveu um caminho. O que precisamos? Precisamos voltar à direção, voltar ao regulamento. O que precisamos? Precisamos de um genuíno e verdadeiro sinal escriturístico da verdade. Glória nas alturas. Precisamos, vou repetir isso, foi bom demais. Precisamos de um genuíno e um verdadeiro sinal escriturístico da verdade. É da verdade autenticada do Evangelho que a igreja precisa para este caminho do tempo do fim. É isso que a igreja precisa. Para o tempo do fim, o que a igreja precisa? Deus prometeu lhes dar um sinal para este dia. Vocês se lembram de quando Jesus estava falando e disse: a rainha do sul se levantará no último dia. Se levantará e condenará esta geração. Ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E ele disse, e ele tinha um espírito de discernimento. Não sei se, amados irmãos, estamos a entrar juntos. Sim. Um espírito de discernimento. Ele tinha um espírito de discernimento. Ele não disse ela tinha. Ele tinha. Não ela.
ele, Salomão, tinha. E nos últimos dias seria levantada uma noiva como a rainha do sul, que poderia se mexer com o discernimento e poderia ouvir e obedecer à sabedoria de Salomão e obedecer àquele que tem o mesmo espírito de discernimento. Glória nas alturas. Ele prometeu e ele proclamou: o maior do que Salomão está aqui. Oh, glória nas alturas. Jesus clamou isso nos seus dias. Que Salomão está aqui. E nos últimos dias ele também traz um profeta que tinha um discernimento como Salomão. E esse Espírito, o próprio Senhor, desceu na nossa era para mostrar de novo este sinal. Que tempo! Que tempo! Lembre-se, depois de Salomão sair em cena, Israel caiu na idolatria. E este profeta está trazendo aqui outro Salomão de novo. Que maior que Salomão está aqui. Ele pregou esta mensagem. Deixa eu andar, mas entre linha você vai captar. Eu não sei se, meus irmãos, os sinais do profeta, a coluna de fogo, está, sim. Esta coluna de fogo que você consegue ver aqui, uma vindicação e o espírito de discernimento, ele poderia dizer, ele está aqui exatamente nesta hora agora, falando aquele que poderia vir. Ok, deixa eu saltar um bocadinho para que pudesse ler essa mensagem. Há um homem aqui que pode acender a luz. Só queria ler uma parte aqui. Uma parte só que ele falou de muita coisa, essa mensagem muito grande. Sim, há um homem aqui que pode acender a luz. Poderia começar no parágrafo 161 para fazer um pouco de sentido. Ele disse: note, Israel, também nosso tipo na jornada, hoje comendo maná, o qual era a luz deles. Veja, quem lhes dava força? Vida. Que lhes dava força? Vida. Por quê? Porque comiam o maná do seu tempo. Isto dava força a eles. Vida. É isso mesmo. Ele disse, é isso mesmo? Consulta a congregação. E a congregação diz, amém. Israel não poderia comer maná que era de ontem caído para eles. Estava contaminado. Estava apodrecido. Não era bom para eles. Eles morreriam por causa dele. O maná que os mantinha vivos ontem os mataria hoje. Vê? A Bíblia disse que ele contrairia germes nele e contaminava. E o maná que eles tinham que receber, um novo maná todos os dias. Amém. O que é isto? As pessoas vivem do maná de Lutero, Wesley e daquele dali do passado. Vocês estão comendo coisas contaminadas que os está matando espiritualmente. Está matando vocês mortos em suas tradições. Meu Deus, tradições matam. Sim. Tradição mata. Se você tem tradição, é por isso quando estamos na mensagem da hora, você deve deixar todas as ideias tradicionais que você fazia. Se você saía de uma denominação, se ainda não ouviu como se faz, é melhor você consultar sempre seu pastor. Sempre consultar, porque você há de levar uma tradição, que aquela tradição é uma raiz denominacional, e aquela tradição vir te matar depois. Tradições matam.
pessoas têm tradição. A nossa tradição, quando é essa doença, eu costumo falar com os meus avós. Na nossa tradição, quando a coisa é dessa maneira, eu tenho que parar para consultar o meu avô, o meu pai, os meus familiares. Tradição mata. Volte e consulte a palavra. Independentemente de qualquer coisa, pequena de que maneira. Não despreza, não pode pensar que você ainda sabe. Volte e consulte o que a palavra diz acerca dessa situação. Porque tradição mata. Ele diz, o de ontem, o maná de Lutero, não funcionaria para o metodista. O maná metodista não funcionaria para o Pentecostes. O maná pentecostal não funcionará para hoje. Está vendo? O que eu quero dizer? Todos os dias, ele vem dia a dia fresco. E também tem ele vindo através das eras da igreja. O maná de Lutero foi a mensagem da justificação. A mensagem de Wesley foi a mensagem da santificação. A mensagem pentecostal foi a restauração dos dons. Porém, isto não está introduzindo a pedra da esquina. Escuta bem, amado irmão. Porém, isto está introduzindo a pedra da esquina. O último dia, a árvore noiva, a qual é contrária a tudo isso. E ainda ela é a mesma luz para os maduros. É a mesma luz para os maduros. E ele volta, entrando na nossa mensagem, não é? Ainda está citando coisa da nossa mensagem. Ele diz, fala outra coisa da ciência. Falamos primeiro a natureza através da árvore. Escute aqui, ele está falando a outra natureza a vindicar. Ele diz, como o sol, como o mesmo sol, o sol que viu Jesus a nascer, o sol que Noé viu a nascer, o sol que todos os patriarcas viram a nascer, hoje estará amadurecendo o grau para a ceifa de junho. De julho. Glória nas alturas. Está vendo o que eu quero dizer? Porém, a luz hoje não serviria para nada lá em julho. E é mais forte. O trigo está mais desenvolvido. Ele está pronto para recebê-la. Sim. Aqui, por exemplo, na nossa província, esses agricultores, nosso pastor que sabe essas coisas da agricultura um bocadinho, e alguns irmãos que sabem da agricultura, sabe-se que a partir de agosto já não é mês de plantar semente. Agosto somente pode esperar aquelas sementes que já caíram só para você colher. Só tem meses pelos quais você plantar maior parte desse tipo de plantações, você deve ter um sistema talvez muito, ou terá que sofrer muito com medicamentos. Vamos supor que você, em agosto, você põe tomate. Dificilmente, aqui na cidade de Tete, dificilmente você pode tirar tomate. Ou pode tomate amadurece já com germes e tudo mais. Porque não é uma estação propícia para a sementeira. Tudo vai com a natureza. Não servia. Imagina, certamente que está, eles não a poderiam receber agora. Ele não pôde, então. A estação não estava correta, então. Não está? Você não pode ir contra a natureza de Deus. Glória ao Senhor. Você nunca pode ir contrário à natureza de Deus. Se a natureza de Deus traz algo para uma determinada estação, aquilo é para aquela estação.
Eu estava a ver algumas sementes que acabam de negar essa coisa de ser hibridizada. Consultei a um certo homem. Eu disse, por que temos laranja quase em toda a estação, mas tangerina nunca encontra em todas as estações? Só ele dizia que acho que o mecanismo não está fácil para que pudéssemos hibridizar aquele tipo de fruta. Ok, continuando. Ele diz, você não pode ir contra a natureza de Deus. Ele tem uma lei e contrariar essa lei mata a sua planta. Você tem que ir de acordo com as leis faladas de Deus e suas leis são a sua palavra. Está a ver que a natureza está a ser trazida com a palavra. E para você ter sucesso na própria natureza, na agricultura, em tudo, tem que seguir as leis de Deus, das estações para você conseguir produzir. Tanto também para você ser um verdadeiro filho de Deus. Tem que ir de acordo com as leis de Deus, aceitando as leis do seu tempo e aceitando seguir de acordo como elas estão a ser trazidas. Ali terá a sua planta. Glória! Qualquer lei é uma palavra falada. E uma palavra é um pensamento expresso. Está vendo? Agora nós sabemos isso é a verdade. Uma visão é o quê? A palavra de Deus. Alguma coisa predita ou uma previsão de um evento. E uma visão que os profetas tiveram e Jesus teve, Paulo teve, todos eles, o que fala dia foi uma previsão do que aconteceria. Jesus tinha muito poder, mas o poder dele tinha que ser usado de acordo com a palavra, com as predições de Deus. Até regiões que eles tinham que passar, tinha que ser a palavra que predisseram que ele deveria passar por ali. Meu Deus, quando ele tinha que passar pela região onde havia aquela legião de demônio, como se chama, Gadara, tinha lá os filhos de Israel chamados Gadarenos da tribo de Gad. A Bíblia diz que ele deveria ter passado por ali. Era uma obrigação fazer a palavra que ele deveria falar, passar por todas as tribos de Israel. Vê? E ele continua a dizer. E ele fala deste dia foi uma previsão do que aconteceria. E aqui nós vemos a previsão se manifestando e as pessoas nem mesmo a reconhecem. Está vendo o que eu quero dizer? Agora o maná de ontem, ele continua aqui a falar, olha aqui, você já notou o sol? Voltamos de novo. Tem viajado do Oriente ao Ocidente. O sol. De tal como ida cada vez. Você notou isso? Note, as eras da igreja fizeram a mesma coisa. Onde nasce o sol, as eras da igreja tinham que também nascer no mesmo lugar. Paulo tinha que pregar começando no Oriente. E a mensagem foi viajando para o Ocidente. Se você não aceita esse profeta, se você sabe observar a natureza, você poderá ver que este aqui é o último profeta pelo qual merece aceitação como um verdadeiro profeta. Espera, vamos ler aqui, o profeta está a dizer isso. E ele diz, o sol, esse ou ele, que em inglês quer dizer mesmo, quase que é uma mesma escrita como filho,
e sol, dizem sun, né? O Filho de Deus, sun, não sei falar inglês, mas dizem Son of God. Mas o Filho de Deus tinha que nascer lá no Oriente. E ele diz, como o Filho de Deus será assim na sua vinda. A vinda já não há de vir como bebê. Há de vir já como aquele leão da tribo de Judá, já no Ocidente. Voltar de novo. Ok. E a civilização tem viajado com o sol. A luz falada de Deus para nela viverem. Eles vieram vindo, seguindo o sol, ver aonde ele ia. A própria vida, quando você nasce, é como um sol. Você continua a caminhar até o sol, o pôr do sol, desde o seu nascimento até o pôr do sol. Ok, e ele explica. O homem tem viajado em direção ao Ocidente, sempre. A civilização mais antiga que nós temos é a China, nos países orientais, Jerusalém. Note, ele continua viajando em direção ao Ocidente, na medida que ele avança e à medida que ele avança sem parar para o Ocidente. Glória nas alturas. A civilização também está a seguir o processo da natureza. O profeta está a citar a China, a antiga civilização do mundo. Um primeiro país a ser civilizado, os primeiros países civilizados foram países do Ocidente, Oriente, Jerusalém, China e aqueles países lá todos. Só a civilização está a voltar de novo para lá. É por isso não há nenhum país que não inundou as coisas que estão a sair da China. Tudo vem made in China. Até alguém ali estava rindo nas redes sociais, dizer assim: tentei tirar tudo da minha casa made in China, só fiquei com esteira. Sim, quase que China, tudo que você vê está sendo fabricado com China. Dificilmente você consegue ver 3, 4 peças que tem outro fabrico. Made in China, Made in China, Made in China, Made in China. A civilização está a voltar de novo lá. Mas lembre-se, houve um tempo que a América também era tão civilizado a tal altura que ficou como que o centro da civilização. Para vocês que estavam sintonizados nos cultos anteriores, falava-se de Hollywood, aquela cidade pelo qual todo o cinematográfico sai de lá. Todas as coisas saíam de lá dos Estados Unidos. Mas agora a atenção está virada para a China. Estranho. O coronavírus está iniciando na China. Assim tem a era da igreja viajado da mesma forma pelo Filho de Deus. Amém. Olhe, Paulo, a igreja primitiva começou no Oriente. Paulo, nas 7 eras da igreja, ele começou no Oriente. As 7 eras da igreja começaram lá no Oriente com Paulo. Foram viajando, foram andando. No decorrer das eras e eras da igreja estavam andando. O que ele está a dizer aqui? Olhe, Paulo, a igreja primitiva começou no Oriente e ele saiu dali, pulou do outro lado do mar, lá na Alemanha. E ele realizou 3 puxadas. Olha aqui na Ásia. 3 puxadas, né? Continentes, creio que... Ele diz assim, da Ásia ali na Palestina.
E ele pulou do outro lado do oceano para a Alemanha. Estou a continuar? Que foi Lutero. E ela pulou de Lutero para o outro lado da marcha para a Inglaterra. Por meio de Wesley. E de Wesley, ela pulou para a costa oeste, para os Estados Unidos. O continente que já está no ocidente, continente americano. Só a mensagem viajou como o sol. O Senhor Jesus, quando dizia no livro de Mateus 24, eu creio, dizia assim: como o relâmpago que sai do oriente para o ocidente, será assim a vinda do Filho do Homem. O relâmpago que é a palavra do Senhor, a relampejar até no tempo que nós estamos. Ela tinha que viajar até lá no ocidente. Quando para no ocidente, já não há mais tempo do judeu, dos gentios. Os tempos dos gentios estão acabados. E a civilização voltou para a China. A civilização também já está a mexer lá no Oriente, não somente num único país, mas em todos os países. E também Israel está se despertando. Querem voltar àquela adoração que eles tinham. Querem voltar com tudo que eles já tinham buscado. A mensagem voltou de novo. E isto, se você for para mais adiante, ela está voltando ao Oriente de novo. Este é o tempo do entardecer. Está a ver, irmão? Este que é o tempo do entardecer, o tempo que nós estamos. Seguimos uma mensagem que foi vindicada cientificamente, naturalmente, e até diz aqui o profeta. Sim, ele diz assim. Agora, nós não podemos ir mais adiante. Esta é a última era. E o que a Bíblia diz sobre a última era? Veja, geograficamente, cronologistas e quase qualquer modo que você queria tomar, biblicamente, primeiro, a Escritura naturalmente, evidência historicamente de qualquer modo que você queira tomar, nós estamos no fim, na última era da igreja. Não haverá outra era da igreja. Não há mais tempo remenda para vir outros mensageiros, outros homens, no tempo que nós estamos a viver, a não ser somente aceitar o caminho provido por Deus para o tempo do fim, que é este caminho. E ele continua aqui a dizer, e observe, à medida que avançava, ele se tornava cada vez mais forte. Na medida que ele avança, torna mais forte. E na medida que isso está a avançar realmente, isso está a tornar cada vez mais forte. E assim tem a verdadeira pequena minoria da igreja crescido desde justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. E agora até a pedra da esquina por vir, moldando-se para o alto. É verdade. Eu estava a ver uma coisa aqui, muito engraçado. O profeta disse assim que eu sempre fiquei preocupado com a morte. Diz que sempre fiquei preocupado com a morte. Naquele dia que ele estava relaxado, pensando acerca da morte e tudo mais, o que será? Se nós formos, diz que não tinha medo porque, ou porque quando morrer for para o inferno. Não era esse tipo de medo. Ele ficou preocupado, mas que tipo de corpo nós teremos que receber? Como é que nós vamos ser mesmo? Tinha muita coisa que ainda não estava claro. Tratando da última era da igreja, ele tinha que vir e clarificar cada pergunta que está dentro do homem.
tinha que levar a ele e arrebatar até ver onde vamos. Veja que Paulo, falando nas escrituras, diz assim: eu conheço um homem aos 14 anos, se no corpo ou fora do corpo não sei, mas foi arrebatado ao terceiro céu. Ele quase que não entendeu aquela visão. Mas o profeta foi esclarecido, tinha que ir falar com os irmãos que você, depois de deixar a carne, você virá aqui. É aqui onde vamos estar. Há uma parte da escritura que estava a ler que foi muito bonito quando eu estava a ler acerca disso. Creio que Hebreus, não sei se vou apanhar onde está isso. Hebreus. Estou quase a terminar. Hebreus capítulo 2. E ele, sim, diz aqui Paulo, eu creio que no 2, onde está. Ele diz no Hebreus 2, versículo, creio que podemos iniciar no versículo 7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos da glória, e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhes não esteja sujeito. Tudo tinha que sujeitar a quem? Ao Senhor. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Nós é que ainda não vimos isso. Mas aquele que foi aberto os olhos para ver que tudo está sujeito, já consegue ver que tudo, quando ele faz algo, quando pede algo para ele consegue ver que tudo lhe é sujeito. E ele disse: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Há muita coisa que ainda nunca vimos que tudo lhe sujeita. E por isso limitamos, mas de tudo sujeita a ele. A morte lhe sujeitou. Tudo que você pode pensar como pessoa, tudo sujeitou a ele. Às vezes é que não estamos claros, como Paulo está a colocar aqui. Às vezes é porque ainda não estávamos claros. Porque Paulo pregou por muito tempo, mas quando estava próximo da morte acabou apanhando aquela revelação que, afinal de contas, a morte não tem nem poder diante dele. O meu tempo já foi embora, deixa o terminar aqui. Só queria saltar um bocadinho essa mensagem. Parágrafo 174. Esta é a última era da igreja. Lembre-se, cada vez que esse sol começa a brilhar no Oriente, e o mesmo sol brilha no Ocidente, é o mesmo Espírito que tem ido através de todas as eras, assim é o mesmo Filho hoje. Só que, o que é isso? Tal qual amadurecimento, a estação. Nós precisamos somente amadurecer, porque estamos na estação do amadurecimento de toda a semente. Ao longo de todas as eras da igreja, não poderia haver amadurecimento como temos que ter o amadurecimento. Porque nós é que estamos no verdadeiro tempo do amadurecimento. O sol que nós estamos a apanhar lá nas eras passadas poderia matar, mas hoje ela vai nos amadurecer. Parece que estou entrando na minha mensagem quando estou a terminar. O sol que agora será o mesmo sol que amadurece. O grau neste outono. Neste outono, veja o que é isto. Este sol, mais do que ele será. E hoje,
nesta última era, é o que ele será mais isto. E ainda assim, eles desejam voltar e viver ali. Uma planta anã. As pessoas querem voltar de novo atrás. Estamos na era mais privilegiada. A era do amadurecimento da semente. Aquela era como que Enoque que andou com Deus e não foi visto mais. Estamos a viver nesta era que qualquer filho de Deus que não sai da estação de Deus terá que amadurecer até este ponto, pelo qual ele será um produto que será arrebatado. Estamos a viver no tempo onde o noivo e a noiva dizem: ora vem, Senhor. Ele diz: você notou? Observe com muita atenção ali em Malaquias, como ele dividiu isto. A fé dos pais aos filhos e os filhos aos seus pais. Veja onde o mesmo Espírito ela levantou lá no passado. Levantou o mesmo Espírito. Aquele Espírito onde a fé dos pais que está a ser falado aqui. Jesus e os discípulos. E nestes últimos dias é o mesmo Espírito a ser levantado. Ele diz, veja onde o quê? Aqui onde ela levanta novamente a mesma coisa. Veja simplesmente vice-versa, exatamente, tornando-se a estabelecer novamente a causa por que Oriente e Ocidente se têm encontrado. Glória nas alturas. Diz esses que conhecem mapa, China e América, ou Japão e América, quase têm limites, mas um é o Ocidente, outro é o Oriente. Tem se encontrado. Bem, exatamente debaixo do nosso rosto ainda assim não vê. Por quê? Não admira que Jesus dissesse, simplesmente deixai-os em paz. Então, eles são cegos, guiam os cegos e eles todos cairão no buraco. A luz de outras eras somente refletiu esta luz. A luz de outras eras refletiu esta luz. Refletiu esta luz. A mensagem da hora. Oh, amado irmão. Talvez com uma forma, talvez não conseguir como expressar da melhor maneira. Mas a natureza está a pregar para nós. A civilização está a pregar para nós. E as estações estão a pregar para nós. Onde mais haverá coisa mais do que essa? Não há tempo mais. O homem tem pecado até o seu fim. As estações, as eras caminharam até no seu fim. O Evangelho já está a tornar de novo aos judeus novamente. Não era tempo de meu irmão, minha irmã, inclinar sua cabeça a dizer: Senhor, amadureça. Tenho sido tão menino em minha forma de fazer as coisas. Tenho sido tão fraco quando eu trato as coisas. Preciso de estar com a palavra para que ela me amadureça, Senhor. Coloca toda a seiva necessária em mim, Pai da eternidade, para que todo o mundanismo, todo o leite, todo tipo de coisa que ainda está em mim, seja tirado, Senhor, de dentro de mim. Senhor, eu quero amadurecer para que possa ser aquela semente tão madura como o Senhor deixou a semente que foi prometida, que poderia amadurecer nesta estação, na estação de Malaquias 4, o tempo pelo qual o Espírito já amadureceu, onde aquela pirâmide somente espera a descida da cabeça. Oh Pai da eternidade, Senhor, olhando nessas coisas, trememos, Pai da eternidade.
Às vezes nossas vidas são identificadas na Tua palavra. Outros somos como Jacó, ainda lá em casa dos pais, ainda a lutar pela primogenitura. Nem ainda não fez a primeira viagem para os sogros, nem ainda voltou nos sogros. Senhor, estamos aqui, Pai da eternidade. Tu disseste que a igreja seria como Israel, seria como Jacó. Pai, posso ver, Senhor, a vida de cada um de nós. Às vezes outros ainda estamos na vida de aldrabice, ainda a vida tão baixa, Senhor. Ajude-nos, ó Pai da eternidade. Quando olhamos esta palavra ser trazida desta maneira, sentimos saudade como Jacó sentiu saudade de querer voltar à sua terra nativa. Ainda que a fé dele era pequena, ainda, Senhor, as suas experiências eram pequenas, ainda tinha muita luta, Pai da eternidade, pela sua frente. Senhor, ajude-nos, ó Pai da eternidade. Se é preciso encontrar-se com o anjo para lutar, ajude-nos a entrar na luta hoje, como o cantor disse. Senhor, para que possamos lutar e fixar em nossas tendas, Senhor, como verdadeiros filhos e filhas de Deus, como príncipe nesse tempo onde a história da humanidade está a se fechar. Ajude, Senhor Deus, a minha humilde pessoa, Pai da eternidade. Ajude, Senhor Deus, as igrejas espalhadas, ó Deus, Senhor, por todo o canto desse país. Senhor, e pregadores com corações sinceros para tentar ajudar o povo. Ajude ao nosso amado pastor e Pai da eternidade. Senhor, que tem nos guiado da melhor maneira para que possamos se manter neste caminho da Tua palavra. Ajude cada irmão, ajude cada irmã. Senhor, e para que não sejamos cada vez meninos inconstantes, levados por toda onda de doutrinas e situações mundanas. Dê-nos graça de amadurecer, Senhor. Ajude, Senhor Deus, a cada irmão e cada irmã, Pai, que está precisando, que está labutando, pelejando, procurando sair em cada abominação que há neste mundo maligno. Senhor, aquele que disse que o Deus olha o desejo que está no coração. Senhor, estão corações de irmãos e irmãs, colocando, desejando o verdadeiro amadurecimento dentro deles. Quando chegar aquele arrebatamento, possamos sair e ir para casa. Ajude-nos, Pai da eternidade. Senhor, e posso olhar, Senhor, às vezes outros já duvidar da própria mensagem. Às vezes duvidamos até a cura, que é a coisa mais pequena. Senhor, e suporta, Senhor Deus, as nossas fraquezas, ó Pai. Mas não deixe de nos ajudar para seguirmos o curso da Tua palavra, Senhor. Ajude cada irmão, ajude cada pastor, ajude cada missionário, ajude cada pregador que está a batalhar, que está a lutar, labutar até que a coisa saia. Permita que uma alma, Senhor Deus, possamos dizer que valeu a pena. Foi o esforço naquele dia que uma alma foi salva. Foi naquele dia que o Senhor falou comigo. Comecei a pensar com uma responsabilidade. Andei com uma responsabilidade. Toda brincadeira mundana acabei deixando naquele dia. Dê esse espírito, Senhor, dessa igreja, pois Tu prometeste, ó Pai da eternidade, que há uma igreja que levantará nos últimos dias, sem mancha nem ruga. Uma igreja, Senhor, que será irrepreensível. Uma igreja madura. Amadureça-nos, ó Pai da eternidade. Há muita semente espalhada. Homens semeadores ainda atrás de algumas sementes que ainda estão lá nas covas. Semente que ainda nem brotou. Pai, ajude para que Deus seja como aquela vara de Arão, aquela vara da tribo de Levi, que numa noite poderia florescer, poderia brotar,
poderia tirar amêndoas maduras. Faça isso, ó Pai da eternidade, para cada irmão e cada irmã. Nós confiamos em Ti, Pai da eternidade. Ajude-nos, ó Pai. Queremos encomendar esse culto, cada vida em Tuas mãos. Levanta o cansado para que possa levantar e continuar na batalha de novo. Faça isso, ó Pai da eternidade, pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo para a Tua glória. Amém. O Senhor abençoe a cada irmão. Bom descanso com Jesus.